Bom, gente, vamos aprender agora a modelar um trocador de calor. Dos processos que a gente estudou até essa aula, todos eles foram com parâmetros concentrados. Isso quer dizer que todas as nossas variáveis que a gente estudou só muda em relação à variável tempo. Esse sistema que a gente vai estudar agora é denominado um problema de parâmetro distribuído. Isso quer dizer que as variáveis elas mudam não só em relação ao tempo, mas também em relação ao espaço. Tá? Eu representei aqui o espaço como sendo x. O comprimento do tubo desse trocador de calor eu considerei como sendo 3 metros e a gente vai fazer divisões de 1 metro cada um deles para poder solucionar esse problema. Tá? A primeira consideração que a gente vai fazer é que a temperatura do fluido de resfriamento não muda ao longo do processo. Tc é constante. A segunda consideração é que a temperatura do fluido de processo ela é constante, vejam bem, ela é constante apenas no ΔL. Então, eu fiz 3 divisões aqui, ela vai ser constante nesse espaço aqui, certo? Então, vejam que eu coloquei até uma cor diferente para representar que ela vai ser constante nessas divisões que a gente fez. A gente fez 3 divisões porque a gente para simplificar o nosso problema, né? Mas vocês vão ver que para cada divisão que a gente fizer, a gente vai gerar uma equação diferencial. Tá? Então, para ficar mais simplificado, a gente dividiu só em 3 partes. Vai ter o problema distribuído porque a temperatura ela vai se alterar ao longo do espaço, porém, dentro do meu volume de controle que eu defini, ela vai ser constante. Então, aqui L igual a 0, L igual a 1, 2 e 3 metros, que é o comprimento total do tubo. Para a gente fazer o balanço de energia, a gente vai pegar como se fossem sistemas em série essas divisões que eu fiz. Né? Então, eu vou pegar primeiro esse trecho, depois esse trecho e depois esse trecho. Então, vamos primeiro pegar esse primeiro trecho aqui que eu vou chamar de trecho 1, certo? Bom, iniciando aqui o balanço de energia, a gente tem que o acúmulo de energia, entalpia por unidade de massa multiplicado pelo volume, vezes ρ, em relação ao tempo, vai ser igual à entrada de energia. O que é que entra de energia no processo? É a entalpia de entrada, que ela vai ser dada por ρCp T de entrada menos T de referência. Lembrando que esse índice zero aqui é em relação ao comprimento zero, comprimento inicial. Tá? Eu poderia chamar de TE também. Eu vou até chamar de TE aqui, na verdade, para a gente seguir o mesmo raciocínio das outras. Tá? A gente já entende que TE é igual a T0. Certo? Em relação ao espaço. Menos a saída de energia, ρCp, faltou a vazão aqui, né? ρCp, Q, temperatura em 1, menos uma temperatura de referência. O que mais sai? Eu tenho perda de calor pela troca térmica. Eu considero que a troca térmica ela é área, coeficiente global de troca térmica, temperatura do fluido de resfriamento menos a temperatura do fluido do processo. Então, isso aqui está feito. Isso aqui é o nosso balanço de energia, tá? Para esse trocador de calor. A área de troca térmica seria essa área aqui, apenas dessa seção, tá? Dessa primeira seção. Então, o que seria a área? Né? A área seria simplesmente a área do cilindro, 2π vezes R, vezes o comprimento do tubo, que é ΔL. Tá? O ΔL eu defini como sendo 1. Né? A área é igual a isso e dHV ρ a gente pode, tendo em vista que o volume é constante, pode dizer que Cp ρV dt sobre dt. Isso aqui para o primeiro trecho. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o segundo trecho. Já vou colocar nessa forma aqui, Vcp ρ dt sobre dt é igual, isso para o trecho 2, é igual a vazão ρCp T. Lembrando que a gente está trabalhando com esse trecho aqui, quem é a entrada dele seria
T1 menos o T de referência. A saída é quem? ρCp, que a saída é, vou chamar de T2 menos o T de referência. Mais a área de troca térmica, coeficiente global de troca térmica, Tc menos a temperatura de saída, que é T2. Lembrando que isso aqui é uma consideração que eu faço para dizer o quanto de calor que está sendo removido através da troca térmica. Tá? Esse é um modelo que eu resolvi seguir, mas tem diversos outros modelos relacionados ao trocador de calor. Fazendo agora para o trecho 3, mesma coisa. VCP ρ dt da temperatura 3 é igual vazão ρCp. Quem é que chega nesse trecho aqui? É a temperatura 2 menos T de referência menos ρCp, que T3, que é a temperatura de saída agora, menos T de referência, mais área UTC menos T3. Essas aqui são as três equações diferenciais que vai definir a temperatura de cada um dos trechos que eu subdividi o trocador de calor. A gente vai jogar ela no Python para ver como é que funciona. Veja que é muito parecido de trabalhar com processos em série, né? A saída de um volume de controle é igual à entrada do outro, né? Certo? Então a interligação entre as equações diferenciais ela é bem parecida com os processos em série. Bom, gente, aqui está o código. A gente começa sempre com a importação das bibliotecas. E aqui estão os parâmetros, certo? O ρ, Cp, temperatura de entrada, a temperatura do fluido de resfriamento 290, o raio é 0,1 metros, lembrando que é o raio do tubo interno. O ΔX, né, que é o espaçamento que eu escolhi para os volumes de controle. A área é dada por 2πr, ΔX, porque é a área do cilindro. E o volume do cilindro do volume controle é ΔX πr ao quadrado, certo? Lembrando que o quadrado aqui no Python é representado por dois símbolos de multiplicação. A vazão inicial eu coloquei 0,01 metros cúbicos por minuto. E o coeficiente global de troca térmica para essa unidade eu defini como sendo 8.000. Para esses parâmetros, né, o estado estacionário é igual a essas temperaturas. Aqui a gente define as equações diferenciais. Né? Primeiro a gente coloca as três derivadas para cada uma das seções e retorna o valor das derivadas. Lembrando sempre de gerar uma matriz M para facilitar o manuseio dos dados. Aí aqui a gente faz o ODEINT. Eu coloquei 30 divisões, 20 minutos, porque eu fiz uns testes aqui e vi que em 20 minutos ele já consegue encontrar o estado estacionário. Então a dinâmica, vocês vão ver, apesar de ser um processo de troca térmica, o trocador de calor ele tem uma dinâmica rápida, né? Então 20 minutos é mais que suficiente para as alterações que a gente vai fazer. Aí aqui no ODEINT a gente chama a função, chama as condições iniciais e dentro do espaço de tempo que a gente estabeleceu no line space. Aqui eu coloquei para plotar, só para a gente confirmar que está no estado estacionário. Plotei já a matriz M direto, ele já plota os três gráficos em relação ao tempo. O que a gente pode fazer aqui para melhorar, para facilitar, interpretando eu sei que essa temperatura maior é a da entrada, né? É o primeiro setor porque ele está mais quente. Aí à medida que ele vai indo para o final, ele vai ficando mais frio devido à troca térmica. Eu sei que isso aqui é o primeiro setor, o do meio e o setor final. Só que se eu quiser colocar a legenda aqui, informando o que cada um desses setores é, eu tenho que, primeiro, refazer dessa forma aqui, plt.plot. O que eu vou diferenciar aqui é que agora eu vou pegar cada uma das temperaturas separadamente. Todas as linhas da primeira coluna, todas as linhas da segunda coluna e todas as linhas da terceira coluna. Eu já vou apagar esse aqui, que eu não vou precisar mais. O que significa, do que 2? O que significa cada um desses? Né? Seria basicamente a ordem de temperaturas que eu coloquei aqui na minha matriz M. Então vai ter três plotagens separadas. E se eu quiser colocar a legenda dele, incluir a legenda deles aqui separadamente, só colocar label igual aspa dupla. Eu vou chamar trecho 1 de L1, fazer a mesma coisa para os outros. Trecho 2 de L2.
e o trecho 3 de L3. Além disso, eu preciso chamar a legenda, né? Então é plt.legend, que isso aqui me abre para eu colocar as opções da legenda, tipo posicionamento, tamanho da fonte, só que aqui eu vou deixar em branco, tá? Então vou só plt.legend para chamar a legenda. Se eu rodar aqui, ele vai aparecer o que é cada um, né? O azul ele é o L1, o laranja ele é o L2 e o verde ele é o último trecho, o L3. Aqui ele está no estado estacionário, representando como ele está se comportando, né? Se a gente fizer alguma alteração aqui, né? Eu vou fazer uma mudança para no fluido de resfriamento de 290 Kelvin para 310 e ver o que acontece. Aí aqui está a dinâmica do meu sistema, né? Em 20 minutos, mais ou menos, ele já se estabiliza. E o primeiro trecho aumenta um pouco a temperatura e os outros também, porque eu aumentei a temperatura do meu fluido de resfriamento, né? Eu vou abaixar agora bastante a temperatura aqui para ver o que acontece. Agora eu tenho menos temperatura do fluido de resfriamento e eu tenho uma maior troca térmica, né? Então a temperatura ela vai diminuir em relação ao estado estacionário que ela estava anteriormente. Então o sistema está coerente. Isso aqui para cada um dos setores, tá? Quanto mais setores eu subdividir, mais precisa, mais próximo da realidade vai ser o meu sistema e mais, por outro lado, mais equações diferenciais eu vou precisar aqui para resolver. Vamos supor que agora eu queira deixar mais próximo da realidade possível esse trocador de calor. Que considerações eu poderia fazer para isso? Tá? A primeira delas é que o TC ele não é mais constante, ele varia ao longo do tubo também. Tá? Então, dessa forma, eu deveria fazer uma equação diferencial também para cada seção desse trocador de calor. À medida que ele vai passando aqui, ele vai aquecendo junto. Então, eu faria divisões aqui para considerar também essa alteração de temperatura em TC. E isso a gente faz do mesmo equacionamento que a gente fez aqui. Só que para a parte externa do tubo, considerando o volume do tubo, né, que seria o volume desse cilindro menos o cilindro interno, e também a área de troca térmica relacionada ao cilindro menor. Certo? Então essa é uma forma de deixar o sistema mais próximo de um sistema que seria real, né, que você tem alteração de temperatura do fluido de resfriamento.